Bom, gente, sejam todos bem-vindos. Eu sei que tem muita gente nova aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. Estou muito feliz de saber que novas pessoas estão chegando para unir forças e para entender melhor a respeito do TDAH. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu ajudo pais a lidarem melhor com os sintomas do TDAH, mesmo que eles ainda não tenham um diagnóstico fechado. TDAH em relação ao filho, tá? O TDAH dos filhos. E hoje eu estou aqui para falar motivos que levam o abandono do tratamento medicamentoso. Porque sim, o tratamento medicamentoso é sempre um desafio. E eu falei numa live, se eu não me engano, na terça-feira, falei sobre medicação e sobre o quanto os pais sentem dificuldade em lidar com todos os tabus que envolvem esse tema. E existe muita dificuldade, muito preconceito, e a decisão de dar a medicação para TDAH para uma criança é realmente muito difícil. Uma pessoa passando aqui. É realmente difícil existe todo um processo, né? Então, os pais, eles ficam com medo, medo dos efeitos adversos, medo do que as pessoas vão pensar, medo, enfim, medo do que o próprio pai, a própria mãe pensa a respeito da medicação controlada, né? Então, como que eu vou dar uma medicação controlada para o meu filho se nem eu mesmo tomo uma medicação controlada? Isso é impensável, eu não posso fazer isso com meu filho, imagina, que absurdo. Mas a verdade é que a eficácia dos medicamentos para TDAH, a eficácia é inquestionável, tá? Existem muitos estudos científicos que comprovam a eficácia e que consideram o tratamento medicamentoso o melhor tratamento para TDAH. Esses estudos ainda dizem, inclusive, que se você for escolher um tratamento para tratar, né, o TDAH, que seja, então, o tratamento medicamentoso. Porque o tratamento medicamentoso funciona melhor do que só a terapia, do que só o acompanhamento fonoaudiológico, do que só o acompanhamento psicopedagógico. Então, existem muitos estudos que comprovam isso. Que o tratamento medicamentoso é a melhor ferramenta para controlar os sintomas do TDAH. Não é a única, mas é a melhor, é a que tem mais eficácia, tá? E esse dado é um dado bem importante, gente. A gente não pode desconsiderar. E como toda medida terapêutica, iniciar e continuar o tratamento é um fator determinante para a eficácia. Então não adianta nada você começar um tratamento medicamentoso, mas dentro de 2 semanas você interromper, seja lá por qual motivo. Ou, né, o que acontece muito daí na minha área, na área da psicologia, muitos pais procuram um tratamento, uma psicoterapia para criança, mas acham que dentro de 1 mês, 2 no máximo, essa criança já precisa apresentar alguns resultados. E se não apresenta os efeitos, os resultados desejados, né? As alterações no comportamento, as mudanças no comportamento, esses pais acham que não está funcionando. E, na verdade, as coisas não funcionam dessa forma. Existe um tempo. Então, a eficácia dessa intervenção terapêutica, dessa medida terapêutica, depende da sua constância. Então, não adianta você iniciar e interromper. Alguns pais têm ideias terríveis a respeito da medicação, e eu já falei isso na live dessa semana, na terça-feira. Eles questionam muito as consequências da medicação, mas o que eu acho bem interessante, inclusive, é um ponto de reflexão. Os pais questionam os efeitos adversos, os pais questionam as consequências da medicação, mas eles não questionam as consequências do TDAH não tratado. E, não sei se você sabe, mas o TDAH não tratado traz muitas consequências seríssimas, inclusive. Os pais querem saber por quanto tempo a criança vai tomar a medicação. Então, essa é uma pergunta que eu sempre recebo aqui no Instagram. Fala, mas a medicação é para a vida inteira? Quanto tempo meu filho vai precisar tomar essa medicação?
E aí eles já começam o tratamento medicamentoso pensando que a criança vai tomar a medicação por menos tempo possível. Será que uns 6 meses já tá bom? Aí 1 ano no máximo. 3 meses? Será que em 3 meses a gente já consegue resolver toda essa questão? Então, eles já ficam preocupados com o tempo. Então, já começa a medicação cronometrando o tempo. Olha, eu só vou dar por um tempo que é determinado. E o tempo determinado não é o tempo que o médico está dizendo, não é o tempo que os estudos científicos dizem que é necessário para controlar os sintomas, é o tempo, o limiar é a tolerância do pai e da mãe mesmo, entendeu? Que vem da onde? Que vem do desejo, que vem do achismo, que vem da frustração de estar dando uma medicação para uma criança. Então, é um tempo que não é embasado, é um tempo que vem do próprio desejo mesmo. Eu quero que meu filho tome a medicação durante 1 mês, 2 no máximo. Mas esse tempo tá pautado em qual estudo, em qual ideia, em qual prognóstico, em qual plano terapêutico. O médico que falou isso ou é só o seu desejo mesmo? Então, isso acaba influenciando na intervenção, no tratamento, no processo do tratamento medicamentoso, tá? Então, existem alguns fatores que influenciam a iniciação, a implementação e a descontinuação do uso da medicação. É o que mostrou, eu vou trazer aqui um dado, eu vou até dar uma olhadinha aqui umas anotações que eu fiz aqui para eu não falar besteira aqui do estudo científico. Foi realizado um estudo científico na Austrália, tá? E lá na Austrália, esse estudo científico indicou que antes dos pacientes iniciarem o tratamento medicamentoso, existia muito receio, muito medo quanto aos efeitos adversos. Então, quais são os efeitos colaterais? Como é que vai acontecer? O que meu filho vai apresentar? Será que meu filho vai passar mal? Será que meu filho vai ficar mais irritado? Será que o meu filho vai conseguir? Os sintomas do TDAH vão diminuir? O que será que vai acontecer? Quais os efeitos adversos que esta medicação que eu vou oferecer para o meu filho vai causar? Então, antes de iniciar, os pais tinham muitos medos. Porém, muitos prejuízos causados pelo TDAH, pelos sintomas do TDAH, são maiores do que os receios. Então, os pais têm o receio, os pais têm os medos, as angústias relacionadas à medicação, só que eles estão vivendo diariamente ali muitos prejuízos. Então, a criança está indo mal na escola, ela não está conseguindo aprender, a criança não está conseguindo fazer amigos, a criança não está conseguindo seguir regras e limites, e por isso o clima familiar tá tenso, tá terrível, ninguém se ouve, muita briga, muito conflito. A criança tá com a autoestima fragilizada e ela tá repetindo crenças negativas horríveis. Então, eu não consigo, eu sou incapaz, eu sou burra. E aí os pais estão lidando com esses efeitos que são muito negativos e que são causados pelos sintomas do TDAH, e eles estão lidando com os medos. E aí eles colocam na balança, poxa, eu tenho os meus medos, mas tem também esses efeitos que eu tô lidando diariamente, esses prejuízos causados pelo TDAH, que estão me deixando louca, que eu não tô conseguindo lidar com isso. Então, quando os pais colocam na balança, eles decidem, então, tentar a medicação. E por que eles decidem tentar a medicação? Porque eles não aguentam mais lidar com os efeitos adversos. Porque eles não aguentam mais lidar com os prejuízos causados pelo TDAH. Então eles pensam, né? Poxa, terrível a ideia de eu dar uma medicação pro meu filho, mas tudo que eu tô vivendo também tá sendo terrível. Então eles iniciam, é o que demonstrou esse estudo, tá? Que foi realizado lá na Austrália. Então os pais, eles iniciam a medicação com medo, mas vão com medo mesmo porque já não estão mais aguentando. Só que aí durante o tratamento, o que acontece? O que vai definir a continuidade ou o abandono da medicação? É a experiência do paciente em relação à medicação. Então aqueles pacientes que tomam a medicação e apresentam uma melhora significativa,
todo aquele medo que os pais sentiam, todas aquelas angústias diminuem consideravelmente. Tem uma queda. E por quê? Porque os pais estão vendo os benefícios. Nossa, meu filho tá conseguindo se concentrar. O meu filho tá me ouvindo, coisa que isso nunca aconteceu antes. Olha que maravilha. O meu filho está conseguindo fazer as tarefas escolares. Mesmo que ainda não tenha uma diminuição significativa dos prejuízos, então o que eu quero dizer com isso? Mesmo que a criança ainda não esteja indo super bem na escola, mesmo que as notas não tenham mudado significativamente, a criança já está apresentando uma diferença nos comportamentos. E os pais conseguem perceber que há um controle nos sintomas do TDAH. Então, que a criança consegue se manter focada, que a criança consegue ficar menos agitada, então ela consegue ficar mais tranquila, consegue sentar para comer, consegue conversar, não interrompe mais conversas. Então, essa experiência com a medicação faz com que os pais permaneçam com o tratamento medicamentoso, por mais que existam efeitos adversos. Porque sim, os efeitos adversos existem. Não tem como a gente negar, tá? Então, a experiência do paciente com a medicação vai definir a continuidade do tratamento medicamentoso. E aí, os pais, eles fazem o quê? Um balanço. Tem os efeitos adversos, às vezes a criança não come tão bem quanto comia antes, então diminui o apetite, ou às vezes a criança não consegue dormir, ou às vezes a criança ela fica com o humor mais irritadiço, enfim, esses são alguns dos possíveis efeitos, mas existem vários. Mas aí os pais colocam na balança, poxa, eu tô tendo que conviver com os efeitos adversos, mas olha os benefícios que nós estamos, vivendo aqui, colhendo com o tratamento medicamentoso. Então, tá valendo a pena? Quando eu coloco na balança, o que tá pesando mais? Então, os pais fazem essa avaliação, tá? E essa avaliação é importante, porque é através dessa avaliação que eles, então, tomam, a decisão de continuar com o tratamento medicamentoso. Esse mesmo estudo científico que aconteceu na Austrália mostrou que os efeitos adversos são a principal razão para o abandono do tratamento medicamentoso. Então, quando a criança tem um efeito rebote, ou uma criança que já não come bem, e aí começa a tomar uma medicação para TDAH e deixa de comer, e aí come menos ainda, e aí isso é um terror, para os pais, é uma preocupação gigantesca. Como que a criança não está comendo? Como é que essa criança vai crescer de uma maneira saudável? Essa criança vai ficar doente? Então, esses efeitos adversos, elas são a principal razão que fazem com que os pais abandonem, muitas vezes, o tratamento medicamentoso. Além disso, outros fatores estão relacionados ao abandono, do tratamento. Então, medo da dependência, e aí eu já fiz uma live essa semana falando um pouquinho sobre a dependência da medicação, que isso não existe, isso é um tabu. As medicações para TDAH, elas são seguras, são eficazes, é o que demonstram os estudos científicos. Não estou dizendo que, nossa, então eu vou dar a medicação sem medo de ser feliz. Claro que não. Você precisa ter um receio. É esperado que você tenha. Eu, inclusive, desejo que esse medo, que essa angústia surja em você. Mas eu desejo também que você não paralise neste medo e nessa angústia. Você precisa utilizar esse medo, essa angústia, para se informar, para ir atrás de conhecimento. Não adianta você ficar com medo e paralisar. Tô com medo. E agora o que eu faço? Agora eu não faço nada. Agora eu fico aqui no medo mesmo. E vamos aqui viver um Deus nos acuda. Você precisa utilizar esse medo como energia para fazer algo diferente, para seguir em frente, para conseguir se informar, para diminuir o medo. Gente, o medo geralmente está relacionado ao medo de uma situação nova, desconhecida, algo que você nunca viveu. O seu filho nunca teve TDAH antes.
Você nunca teve um outro filho com TDAH. É a primeira vez que você está vivendo esta situação. Então, obviamente que você vai ter medo. Medo da medicação, medo dos tratamentos, medo do futuro, medo de como seu filho vai lidar com os sintomas. Muitos medos irão surgir dentro de você. E não há nada de errado nisso, desde que você não paralise. O medo é uma reação natural do nosso organismo quando a gente está de frente com uma situação que a gente não conhece, uma situação desconhecida. E uma situação que impacta no futuro. Meu Deus, o que vai acontecer? Eu tenho medo do futuro. E ótimo que você tenha medo, mas desde que você utilize esse medo como uma energia para você se informar, para você ir atrás de conhecimento. Então, a melhor maneira de você atravessar esse medo, esse preconceito, esse receio, a melhor maneira de você diminuir todas essas angústias relacionadas à medicação é através da informação. Então, como eu disse, quais são os motivos que levam o abandono do tratamento medicamentoso? O principal motivo é o medo. E é a falta de informação. E a expectativa que você cria de que você vai dar a medicação só 1 mês, 2 no máximo. E não é assim que funciona. O tratamento medicamentoso para TDAH é um processo. É um processo. Lembre-se sempre, TDAH não tem cura, mas tem tratamento. Então, quando você diz assim, vamos pensar, eu vou trazer aqui, vou fazer uma analogia para você entender como é que funciona. Se uma criança que tem diabetes, mas é uma diabetes que pode ser controlada, às vezes com medicação, não precisa tomar insulina. E às vezes com outras intervenções, alimentação, atividade física. Pode ser que essa criança não precise tomar medicação para sempre. Pode ser que se ela conseguir se conscientizar de que ela não pode comer açúcar, não pode comer muito carboidrato, que ela precisa fazer exercícios regularmente, pode ser que essa criança que tem diabetes consiga lidar com esse problema, com essas questões e não precise do medicamento para a vida toda. A mesma coisa acontece com a criança que tem TDAH. A criança que tem TDAH, ela pode sim aprender a lidar com os próprios sintomas do TDAH. Ela pode desenvolver estratégias, recursos, ferramentas para lidar com a desatenção, com a hiperatividade, com a impulsividade. E pode ser que ela não precise tomar a medicação para a vida toda. E tudo isso vai depender dos recursos que ela vai criar ao longo da vida. Mas, agora vamos pensar lá na criança que tem diabetes. Aquela criança que precisa tomar insulina, porque é diabetes tipo 1, ou é uma diabetes grave. O nível de açúcar no sangue é alto. É uma criança que não pode comer açúcar em hipótese alguma. E é uma criança que precisa tomar insulina. Essa criança, por mais que ela faça atividade física, por mais que ela controle a alimentação, ela vai precisar tomar a insulina para a vida toda, porque a insulina é necessária para deixá-la saudável. A mesma coisa acontece com a criança que tem TDAH. Uma criança que tem TDAH e que tem muitos sintomas do TDAH e os sintomas causam muitos prejuízos, é uma desatenção muito potencializada, uma hiperatividade muito potencializada, uma impulsividade muito potencializada. O que acontece com essa criança? Essa criança ela vai muito provavelmente precisar tomar a medicação por muito tempo. Talvez por muitos anos, talvez pela vida toda, porque o TDAH traz muitos prejuízos. Então não dá para saber, porque depende dos recursos que a criança vai desenvolver ao longo da vida, depende das estratégias que ela vai conseguir estabelecer e depende de você, mãe e pai. Por quê? Porque quanto mais informação você tem, quanto mais conhecimento você tem a respeito do TDAH, mais fácil você lida com os sintomas do TDAH, porque aí o seu filho tem um comportamento inadequado, você já consegue sacar, entendeu? O que é o TDAH, o que não é o TDAH, como é que você pode ajudar. Você já entende que naquele momento você precisava recompensar imediatamente e você perdeu. Perdi uma oportunidade de fazer uma intervenção aqui.
Porque se você entende, se você sabe como funciona o cérebro de uma criança com TDAH, você sabe que a criança com TDAH vive o momento. E ou você faz parte do momento, ou você perdeu uma grande oportunidade de fazer uma diferença. De ensinar algo para o seu filho. Porque se você for ensinar um dia depois, 2 dias depois, a eficácia desse aprendizado, ela é bem menor. Porque a criança com TDAH, ela tá ali, vivendo o momento. É por isso que a criança com TDAH, ela é mais impulsiva e tem comportamentos mais agressivos. Porque ela tá vivendo o momento. Então, ela tá com raiva, ela é a própria raiva. Ela está triste, ela é a própria tristeza. E ela mergulha na tristeza, ela mergulha na raiva e ela não consegue sair de lá. Então, você precisa entender como funciona o cérebro de uma criança com TDAH para conseguir desenvolver junto com o seu filho ferramentas para que ele possa lidar com os sintomas, para que ele aprenda a lidar com os sintomas. Isso é muito importante, muito importante. E a informação que você tem vai influenciar, vai impactar diretamente na continuidade do tratamento medicamentoso. No quanto você vai conseguir ter constância, no quanto você vai conseguir ter tolerância em relação aos efeitos adversos, o quanto você vai conseguir ter discernimento para colocar na balança os efeitos adversos e os benefícios que a medicação está causando na sua vida e na vida do seu filho. Isso é muito importante. Só que você só vai conseguir ter esse discernimento, você só vai conseguir colocar isso na balança se você tiver informação e conhecimento. E aqui eu quero deixar claro algo muito importante. Ter informação não significa que você tem conhecimento. Você pode ter 10 livros de TDAH na sua casa. 10. Mas não significa que você conhece o tema. Primeiro, se você não lê, não vai resolver nada. Tem muita gente que compra vários livros. Paula, me indica livros para TDAH. O fato de você ter livros na sua casa não significa que você tem o conhecimento. Você tem lá a informação, certo? A informação tá lá. Mas não significa que você transformou essa informação em conhecimento. O fato de você me seguir ou seguir 1 milhão de pessoas que falam de TDAH, e aí você pega um fragmento aqui, um videozinho aqui, uma informação aqui, a Paula me informou sobre isso, me informou sobre aquilo, não faz de você uma pessoa com conhecimento a respeito do TDAH. O fato de você procurar enlouquecidamente no Google TDAH, como lidar com TDAH, como lidar com sintomas do TDAH, o que fazer com a hiperatividade, o que fazer com a desatenção, o que fazer com a impulsividade, como fazer a criança ser menos agressiva, não faz de você uma pessoa com conhecimento a respeito de TDAH. No curso Fazendo as Pazes com o TDAH, um curso que eu tenho online, que é destinado a mães, pais de crianças com TDAH, tem um bônus que é uma live com o Robson. O Robson é um educador físico e ele fala da importância da atividade física no tratamento com TDAH. E na live, nesta aula, né, que ele dá, ele falou algo que eu achei muito interessante. E ele definiu, né, ele diferenciou informação de conhecimento. E ele diz o seguinte: imagina que você tem vários tijolos e cada bloco significa uma informação. O fato de você ter vários tijolos no quintal da sua casa não significa que você tem uma parede, um muro. O muro é o conhecimento. O muro é uma junção de vários tijolos, de vários blocos. E quando você junta esses blocos, você transforma isso em conhecimento. Mas se todos esses blocos estão jogados no quintal da sua casa, são só blocos jogados, perdidos, que não são transformados em nada. Então, o que eu quero dizer com isso? O fato de você ter um monte de informação a respeito do TDAH não faz com que você tenha conhecimento. Conhecimento é a junção de tudo isso. Conhecimento é muito mais do que a informação. E nós vivemos atualmente uma era da informação, né? Porque a gente está o tempo todo recebendo informação através do Instagram, do Facebook, da televisão. Hoje em dia nós somos bombardeados de informações, mas isso não faz com que a gente tenha o conhecimento. E é extremamente importante que você tenha consciência disso, clareza, certo?
Uma das maneiras de você transformar a informação em conhecimento é você se tornar uma mãe, um pai aprendiz. É você se propor a aprender a respeito do tema. E existem várias maneiras de você aprender. Você pode fazer isso sozinha, comprando livros, enfiando a cara nos livros e aprendendo a respeito do tema. Ou existem algumas maneiras mais fáceis, alguns caminhos mais curtos. Eu proponho alguns pais um caminho mais curto. Eu encurto o caminho desses pais para que eles transformem a informação em conhecimento. Dou muita informação e através dessa informação você tem o conhecimento. Como eu atendo pais e crianças com TDAH há muito tempo, eu sei o que vocês fazem de errado. Eu sei que vocês estão tentando acertar e eu sei que vocês muitas vezes utilizam os caminhos mais longos, mais difíceis, com mais obstáculos. Eu sei disso tudo, porque eu estou vendo isso diariamente. Então, todas as vezes que eu falo de uma criança com TDAH e dá a impressão que eu estou falando do seu filho, eu realmente estou falando do seu filho. Não porque eu conheço sua vida, e não porque eu sou a mãe de Ná ou tenho uma bola de cristal, mas porque existe um padrão de comportamento. E muitas mães sempre seguem esse padrão. E por isso que eu falo, né, que é possível mudar, é possível lidar de uma forma muito mais saudável, muito mais equilibrada com os sintomas do TDAH. Mas para isso você precisa querer, para isso você precisa estar disponível a se tornar uma mãe, um pai aprendiz. Então, gente, o que eu quero, só pra gente finalizar aqui este momento, esta live, eu quero dizer que quando você tem a informação, você tem menos medo, menos angústia, você encurta caminho, tudo fica mais leve, mais fácil. Essa questão da medicação, eu já trouxe esse tema na live e eu decidi trazer mais de uma vez o tema medicação, porque eu sei que meu Deus, a palavra medicação deixa vocês assim, enlouquecidos, com o cabelo em pé. Eu sei disso, tá? Eu sei disso. E eu valido, legitimo essa angústia. É por isso que eu trouxe esse tema, porque eu sei que quanto mais informações vocês tiverem a respeito da medicação, mais tranquilas vocês ficarão. E é importante que vocês fiquem tranquilas. E é importante que vocês tirem todas as dúvidas. E é importante que vocês tenham toda a informação a respeito da medicação. Para não acontecer o que demonstra esse estudo que eu trouxe aqui hoje, que é um estudo que foi realizado na Austrália, dizendo que existe sim uma dificuldade na constância do tratamento medicamentoso. E uma das maiores dificuldades que esses pais encontram é lidar com os efeitos adversos e os medos, né? Os medos, os tabus envolvidos, relacionados ao tema. E aí vem o abandono do tratamento medicamentoso, que acaba sendo muito ruim, muito prejudicial, tá? Então, ótimo dia, ótimo sábado para vocês. Um beijo!